Bom, a gente vai começar com a pergunta para o Ivan Valente, que ele está um pouco mais apertado de horário, e aí ele respondendo fica à vontade para sair se precisar. O que é preciso para pressionar o Ministério Público para tomar uma atitude em relação ao relatório da CPI? Uma pergunta da Helena Reis. Bem, pessoal, acho que eu vou responder essa pergunta e depois peço desculpas a você, vou me despedir da mesa, e da Luísa aqui, dos nossos professores, da Maria Lúcia. Bem, é evidente que o Ministério Público, até a Maria Lúcia acabou de citar, né? Eles acabaram de fazer um seminário aqui. Fazer um seminário é uma maneira de enrolar também, certo? Assim, quando você quer enrolar, você fala, vamos marcar uma reunião, vamos fazer um seminário, ou criar uma comissão para observar. É óbvio, né, que você pegar e enfiar, o Ministério Público tomasse uma atitude, encaminhar ao Supremo Tribunal Federal, né, na posição de realizar uma auditoria da dívida pública e punir, inclusive, tudo que foi denunciado como ilegalidade, irregularidade, ilegitimidade da dívida pública, nós teríamos uma reviravolta política aí na sociedade brasileira. De vez em quando acontece, entende? Veja que o Congresso Nacional foi capaz, o nosso Congresso Nacional, que a Luísa Erundina se referiu também aqui, esse mesmo, ele foi capaz de, no momento em que todos os grandes empreiteiros estão presos, condenados de 14 a 20 anos de prisão, entende? 84% da sociedade é favorável ao fim do financiamento empresarial de campanha. O que é que faz o seu Eduardo Cunha, sua trupe, maioria lá? A favor do financiamento empresarial. Aí o STF decidiu por 8-3 o fim do financiamento empresarial, que é uma única, talvez, boa notícia do ano. Entende? Mas acontece às vezes, entende? Às vezes acontece. Então o que nós temos que fazer é pressão. Na verdade, eu acho que a pressão social e popular, de baixo para cima, é o que interessa. Você tem que partir da sociedade civil, de baixo para cima. O Ministério Público é um instrumento. Se ele for sensibilizado, ele vai mandar. Não só o Ministério Público, todos os outros órgãos que foram citados aqui e o próprio Congresso Nacional. O que precisa mudar é que as entidades da sociedade civil mesmo não perceberam ainda, eles estão na luta reivindicatória, né, no geral, cada uma isoladamente aqui e ali, que é preciso dar uma resposta mais global, né, a essa questão. E isso precisa ser feito, e não é fácil. Precisa ter didática, precisa ter movimento popular, precisa ter movimento social. E quero dizer a vocês o seguinte, é possível fazer isso, porque os argumentos aqui colocados são cristalinos, os argumentos são fortes. É possível você esclarecer assim, bom, eu quero 10% do PIB para a educação. Quanto é 10% do PIB para a educação? É tanto. Quanto vai de juros e amortizações da dívida pública? Por que não vai para a educação? Há um subfinanciamento do SUS? Está na cara, está aí o sistema, caindo os pedaços e tal, ou derivando dinheiro para o setor privado, que é o pior ainda, transferindo dinheiro para o setor privado. Nós precisamos de recurso público para isso. Quanto que precisa? Quanto que nós gastamos da dívida pública? 1.400 bilhões, 47%. Então, essa como modelo comparativo didático, que seja feito da forma mais pedagógica possível, é possível criar. E às vezes, no momento que você pensa que não acontece, acontece. E eu vou dizer para vocês um exemplo europeu. Por exemplo, infelizmente, a Grécia enfrentou a eleição contra a austeridade antes da Espanha. E nesse momento, a Grécia ganhou as eleições e enfrentou o problema que eu já me referi aqui na primeira intervenção. Mas a Espanha, um partido que nasceu da praça e agora está se materializando como partido político, que é o Podemos, tem uma das suas bandeiras principais a luta contra a austeridade, uma terceira via, etc. Só que ele apoiou irrestritamente o Syriza na Grécia e ele chegou a ter 30%. Eu tive na Espanha no começo do ano, 30%
os eleitores. Agora ele está com 20, porque o exemplo da Grécia também intimidou, porque tudo é luta política, mas continua sendo um fator importantíssimo. Qual é a diferença? Que a Grécia tem 10 milhões de habitantes, a Espanha teria 40, uma economia muito mais potente. E o Brasil, muito mais potente ainda. Mas aqui no Brasil nós temos um problema central e eu quero terminar com isso. Eu acho que nós estamos chegando a um momento aqui em que alguma coisa vai acontecer de verdade. Veja, a Maria Lúcia já tratou desse tema uma vez. 0,5% da população tem 23% da renda e 40% da riqueza. 0,5% da população. Essa exclusão social não pode permanecer nesses limites. E, digo mais, o rentismo e o capital financeiro, a hegemonia deles é tão perversa, é tão anti-desenvolvimento integral da sociedade, que ela vai gerar contradições enormes. Mas para isso tem que ter política. E tem que ter política de verdade, política socialista. Finalizo dizendo a vocês, na CPI, quando nós tentamos convocar o Malan e o Palocci, cada um ficou 8 anos no governo. O Bezoini, que hoje é ministro, e o Antônio Carlos Panúzio, que era o líder do PSDB na época, e fizeram um acordo para não convocar nenhum nem outro. Eles não queriam nem discutir a dívida pública. O PT está pagando o preço dele, pela omissão, por tocar o projeto neoliberal igualzinho ao PSDB e os tucanos. E está apanhando também por isso. E tem muita gente entendendo esse recado. E isso é muito importante, porque, na verdade, há outra alternativa. Há condições de construir uma sociedade mais justa, mais solidária, uma sociedade que mire para o futuro em que o homem não seja mais o lobo do próprio homem. Chega, socialismo, minha gente. Precisa falar, eu não tenho medo de ser socialismo. Um grande abraço a todos vocês aí. Muito obrigado aí pelo convite da Auditoria Cidadã. Muito obrigado, deputado. Deputada Luiza Erundina. Você entrou? Isso. A mesma pergunta foi dirigida para a senhora também. Qual a forma, o que pode ser feito para pressionar com relação à CPI, o relatório da CPI? O que a gente pode fazer para ajudar a pressionar lá no Congresso? Olha, praticamente o Ivan já deu as dicas, né, de como proceder, dos limites, né? E, a meu ver, o que está faltando é mobilização popular, é o poder popular se exercer de fato, e resgatar a dignidade da política e o interesse pela política. Uma das consequências graves dessa crise é o desencanto, sobretudo por parte da juventude e da maioria da população em relação à política, que generaliza, né, a política aos maus políticos. Então generaliza, acho que todo político é isso que está aí, e o que é mais grave é que retira, afasta o desinteresse da população pela política. Isso é muito grave. Não há solução possível para nenhum problema de uma sociedade sem passar pela política. Política com P grande, política como poder, um poder legítimo, conquistado democraticamente. O poder é necessário, temos que discutir e disputar o poder. A diferença é do que se faz com esse poder. Se ele é colocado a serviço da maioria, se não pode ser para a totalidade, e não pode numa sociedade de classes, tem que haver opções, né? Ao se conquistar o poder, sobretudo de forças que pretendem mudar, fazer transformações na sociedade, é exatamente acumular força política a partir da cidadania política, que o cidadão se perceba, né, como direito de cidadania, para além da saúde, da educação, do saneamento básico, do trabalho, de um salário adequado, um salário justo, é o exercício da cidadania política,
que vai para além do voto, né? Vai para além de ser candidato, vai para além de poder filiar-se a um partido político. É exercitar o poder do povo, que é o poder popular, né? Que é o poder que se contrapõe ao poder institucional, daqueles que passam, né, por uma minoria de partidos que não representam projetos políticos nenhum, muito pelo contrário. Inclusive, o sistema político partidário no Brasil está absolutamente exaurido, esgotado, de A a Z. Não há mais nenhuma organização política que diga assim, não, isso aqui tem a cara do povo, né? Tem um projeto que contempla o interesse popular. Então, temos que acreditar na população. Quando o governo condiciona, né, a governabilidade ao apoio congressual, legislativo, e fica refém dessa base congressual, concedendo, fazendo concessões, inclusive do ponto de vista dos seus princípios, da sua história, das suas origens, dos seus compromissos políticos, seus compromissos éticos, demonstra a falência desse modelo político, desse sistema político. Quando se fala numa reforma política, não são esses remendos que se fazem ao longo dessas décadas, né, que são remendos para um tecido que já está desgastado. O remendo novo no tecido esgaçado, velho, esgaça mais ainda. Então, temos que enfrentar a questão da reforma política, a reforma do Estado brasileiro, né, um Estado que equilibre os seus poderes, que faça um novo pacto federativo na distribuição de poder entre as três esferas, que exercite a democracia plena. E a democracia plena supõe a democracia representativa e a democracia direta, a democracia popular, a democracia participativa. Isso está na Constituição. Só que essa Constituição, que ela foi fruto de uma sociedade mobilizada, né, de uma primavera democrática, né, de uma vontade de transformações profundas nesse país, mas, lamentavelmente, a ditadura não foi uma ruptura de um regime para outro, foi um acordo das elites, mais um acordo das elites, e que o povo não entrou. O povo só entrou quando foi no momento de resistir, de vencer o poderio, o autoritarismo e as perseguições da ditadura. De lá para cá, os mesmos que sustentaram a ditadura e outros regimes da direita são os mesmos que exercem o poder hoje e têm a hegemonia desse poder nas três esferas e nos três poderes da República. Então está faltando o quê? A gente exercitar o poder popular, a gente acreditar na força do povo. Dom Tomás Balduino nos ensinava, o novo, o povo é que cria. Não é o governo que cria o poder, não é o novo. O novo é o povo que cria. Mas esse povo tem que estar consciente, esse povo tem que estar politizado, esse povo tem que estar consciência da sua força, dos seus direitos, e adquirir vontade coletiva política para exercer a sua soberania popular, exercitando e dividindo o poder e exigindo, né, a divisão, o retorno do poder do qual o povo é originário desse poder. Então, companheiros, eu estou fazendo um discurso, não sei se cabe aqui nesse final de debates, mas é a fé que eu tenho. Eu acredito no povo. Esse povo nos dá condições de ter esperança. A esperança não é aquilo de ficar esperando, né? Era como Paulo Freire diz, esperança é esperançar. Supõe ação, né? E é uma energia positiva que ela contagia. É uma doença contagiante, uma doença boa que contagia. Então, ao invés do desânimo, desalento, da desesperança, temos que colocar no lugar a esperança, que é uma energia positiva, contagiante, e que transforma o movimento, transforma, né, a vontade das pessoas em movimento. E todo movimento gera mudança. E é isso que o nosso país precisa. Então eu acredito nisso, investo nisso e dá sentido à nossa vida acreditar no povo. Obrigada. Muito obrigado, deputada. Como a gente está em cima da hora, a gente vai fazer cada uma das duas perguntas aqui de 1 minuto apenas, só para dar uma resposta rápida. E na sequência a gente encerra com a Maria Lúcia. Então, professor Lacerda, qual a dificuldade de debater o tema da auditoria na televisão, por exemplo, no Jornal da Cultura? Bem, a dificuldade é basicamente o seguinte, esse é um debate interditado no Brasil. Por que ele é um debate interditado? Porque discutir a dívida pública
é discutir o cerne da política econômica em vigor no Brasil há pelo menos 20 anos, tá certo? Então isso envolve interesses poderosos, né? E isso, portanto, não encontra tanto espaço na mídia, né? Agora, nós estamos assistindo uma grande transformação. O poder das mídias sociais, o poder da participação. A gente realmente não pode contar com muitos, como lembrou a Maria Lúcia Fatorelli, mas a gente sabe que toda generalização é indevida. Então, assim como nós não devemos dizer que todo político é corrupto ou não comprometido, porque nós temos, felizmente, as exceções, e nós temos 2 exemplos aqui na mesa hoje, e o mesmo vale para os economistas, né? Nós temos economistas, felizmente, não são muitos, mas são representativos. Não, tem que ser sincero, né? Não são muitos, mas são representativos, né? Tem vários aqui e muitos outros com quem a gente pode contar. Então, estou dizendo além, eu pressuponho que como fui convidado é porque vocês me consideram aliado. Mas, para além dos que estão aqui, nós temos muitos aliados, tá certo? E de qualidade. Então, eu digo, além dos que estão aqui hoje, nós temos muitos aliados e nós temos que trazê-los juntos, né? Eu gostaria de propor um pacto que a gente defendesse os programas sociais com unhas e dentes. Eles não são perfeitos, eles têm grandes problemas técnicos, todos que já foram aqui falados, mas eticamente, com o que se paga de juro da dívida, nós não podemos abrir mão dos programas sociais que nós temos. Tá certo? Isso não conflita com iniciativas muito boas e válidas, como do Banco do Povo, que eu apoio integralmente, deputado. Tem meu apoio e pode contar comigo e com quem mais eu puder acarrear nisso. E, finalmente, eu saio daqui renovado, porque essa semana nós tivemos uma semana de economia na PUC. Manhã, tarde e noite, os auditórios lotados, jovens, pessoas que a gente fez aberto ao público. E hoje eu venho aqui e vejo esse auditório, esse plenário fantástico, né? Depois de um dia de trabalho, a essa altura da noite, o pessoal aqui, e nós temos essa responsabilidade, todos nós, né? Com o Brasil. E é isso que foi aqui colocado. E eu saio renovado e muito animado dessa reunião. Muito obrigado. Bom, a pergunta para o professor Marco Antônio é referente a como iniciar uma investigação, como foi feita aqui em São Paulo e em outras cidades, e que indicadores devem ser observados nesse tipo de análise. Ok. De onde esses dados vêm? Né? É do João Luiz, né, Bertoni. Então, é muito relativo, depende da cidade, depende da suspeita, mas assim, um ponto de partida. Visitar o site da cidade, ver se tem ali uma área de transparência. Se tiver a sorte, como foi aqui no caso da cidade de São Paulo, tem inclusive um link para a dívida pública, que foi ali que eu comecei, né, que eu vi que a maior dívida era essa, e aí eu fui garimpando informações, fui ver o que era precatório, o que era uma dívida mobiliária, e assim foi. Né. Aí eu esbarrei na questão no relatório da CPI, os precatórios, e ali estava toda a história, e uma coisa foi buscando a outra. Né? Então, nós tivemos também o apoio aqui do mandato do Toninho Vespo, o vereador, que toda vez que a gente pedia documento, ele intervinha e ajudava. Né? Mas uma dica é essa, e a outra, entrar eu não sei que estado que é, que cidade que é, mas entrar no site do Tribunal de Contas do Estado e ver como foi julgada as contas do prefeito no ano anterior. Geralmente ali tem ressalvo, ali tem algumas observações que pode indicar, né, um caminho para seguir, alguma suspeita. Né? É isso que eu posso dizer por enquanto. Tá? Muito obrigado. É isso. Bom, vamos para a pergunta da Maria Lúcia. Quais opções temos ao superávit primário? Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha fazem superávit, operam com déficit fiscal? Quais os obstáculos políticos não nacionais e internacionais? O imperialismo é um problema? Só isso.
Não, é muito fácil. É muito fácil. Essa pergunta, ela está dentro daquele raciocínio da escassez. Ela deve ter sido feita no início da minha fala, porque no final já não falo, não sabe. Porque olha só, o superávit, gente, é a economia forçada, é o corte de gastos, investimentos, etc., para sobrar dinheiro para pagar a dívida. Não tem que fazer isso. Não falta dinheiro nesse país. Não falta dinheiro nesse país. E nós estamos pagando dívidas ilegais, ilegítimas. Então, se nós fizermos auditoria da dívida, eu nem sei se sobra alguma coisa para pagar. Nem sei. Eu acho que não. Tá? Talvez tenhamos créditos a receber. E segundo, se revisarmos a política do Banco Central, se falar com o FMI, não mais. Se tivermos, não deixarmos esse negócio do Banco Central independente passar, e tivermos um presidente estadista, como eu falei ontem, é só chegar lá e falar, Banco Central, o negócio é o seguinte, agora nós vamos ter o Banco Central do Brasil. Porque esse Banco Central dirigido por políticas do FMI tem sido o Banco Central dos banqueiros. Se acabar só com essas duas coisas, se fizer auditoria e se mudar a política monetária, se fizer o ajuste tributário, então, parar de cobrar dos pobres e cobrar dos ricos, gente, dá para nenhum trabalhador ter que trabalhar mais do que 5 horas por dia. Para ter tempo de viver, para ter tempo de se cuidar. Trabalhador tem que deixar de ser escravo, não precisa mais. Nós temos que enxergar essa abundância. Mas isso a gente vai discutir amanhã. Está todo mundo convidado. Para amanhã nós vamos traçar estratégias, porque nós temos que correr. Nós temos que correr com esses projetos, com essas estratégias, porque nós temos que simplesmente, gente, desmascarar essa dívida. E nós já temos muita coisa levantada. É desmascarar. E aí, se não tem essa dívida, de cara, sobra ali, ó, muita coisa. E muda essa realidade.